Você quer mudar para o Fibase, mas tem medo? Esse é um dos grandes questionamentos que os assessores comissionados hoje, que estão vendo assessor ao lado, ou a indústria inteira falando sobre o modelo de Fibase ou modelo de consultoria, possuem hoje. E a verdade, pessoal, é que eu também já tive o receio, ou já tive até um preconceito com o modelo de Fibase, e também não acreditava muito na tendência do modelo de consultoria. E por que eu mudei de ideia sobre Fibase e tendência de consultoria? Pessoal, acho que é importante a gente precisa dar um passo para trás e entender que o Fibase sempre existiu e a consultoria sempre existiu no mercado financeiro. Fibase sempre foi um modelo óbvio para clientes que estavam acima de 5 a 10 milhões de reais. Inclusive, era o modelo que eu atendia quando eu trabalhava dentro da área de Wealth da XP, atendendo os clientes privates, tanto de assessoria quanto do próprio B2C. É tão óbvio que nenhum cliente no modelo private no mercado brasileiro era atendido basicamente num modelo que não fosse no Fibase. O modelo de comissionamento ele cresceu depois, ao ponto de inclusive atrair um pouco dos clientes privates, mas majoritariamente os clientes privates eram atendidos no modelo Fibase, através de fundo exclusivo e carteira administrada. Isso porque o cliente Fibase ele consegue ter mais entrega, mais valor. Como eu comentei no outro vídeo, se você não assistiu, não deixe de assistir o vídeo que eu falo qual a diferença de entrega entre um assessor Fibase e um assessor comissionado, mas, obviamente, o private ou o cliente private sempre preferiu ser atendido no FI, porque era um produto mais barato para ele. Era muito mais barato do que ficar participando às vezes e correndo o risco de participar de ofertas de varejo e além de ter um acesso especializado ali ou até um acesso a produtos que ele não teria se ele tivesse sendo atendido na linha do comissionamento e todas as entregas que é possível por uma venda de serviço e não por uma venda de produto. Mas por que eu mudei de ideia, né? Acho que o primeiro ponto, pessoal, o Fibase sempre foi uma tendência estrutural e todo mundo sempre soube desse ponto. O mercado americano hoje tem mais de 75% da receita em Fibase, então todo mundo sabia que iria para esse caminho. O modelo de consultoria, que são os RIAs lá fora, já é um modelo majoritário no mercado americano. Todo mundo sabia também que iria para o modelo de consultoria, que é como se fosse o mercado brasileiro aqui, mas esse era o futuro que nunca chegava. E o que fez isso mudar? O que fez isso acontecer? Acho que teve algumas mudanças. Tudo começou lá na guerra do coletinho do Itaú, quando o Itaú lançou uma campanha falando sobre os conflitos da profissão. Como resposta, a XP lançou o Fibase em 2021 para muitos assessores e depois esse modelo foi evoluindo. No primeiro momento, os early adopters ali de Fibase foram aqueles profissionais que já entregavam planejamento financeiro, já entregavam serviço para o cliente e não se preocupavam em vender produtos, entregavam ETF, fundo passivo, previdência para o cliente e não estavam sendo bem remunerados e acharam, enfim, um modelo que remunerasse eles pela entrega que eles estavam fazendo para o seu cliente. Obviamente, pessoal, quem entregava esse tipo de produto ou fechava as portas se continuasse por mais 3, 4 anos entregando a mesma linha de serviço com a remuneração que eles tinham, ou ia ter que procurar outro tipo de profissão, outro tipo de cliente para atender, porque não dava para remunerar a quantidade de hora que esse cliente ou que esse profissional dedicava para esse cliente, na verdade, para entregar o resultado que ele estava entregando. Então o Fibase foi a saída para esses early adopters lá em 2021. Mas era um modelo ainda muito ruim, né, entre nós aqui, porque ele tinha cashback mal feito, a cobrança era uma forma diferente a ser feita e isso foi sendo corrigido quando, enfim, em 2024, quando veio a 179 de transparência, isso mudou toda a estrutura do setor. A partir dessa nova regulamentação, o setor fez uma nova melhoria no Fibase dentro da própria assessoria. E foi ali que também explodiu em 2025 alguns problemas de ativos que já vinham acontecendo, mas que começaram a ter mais mídia. COI da Ambipar, COI da Braskem e a gota d'água foi o CDB do Banco Master. Por mais incrível que pareça, o CDB do Banco Master foi a gota d'água, mesmo quando o cliente não perdeu dinheiro, o cliente ficou sabendo muito sobre os conflitos de comissionamento, sobre todas as estruturas, não à toa a imagem de XP, assessorias e das corretoras foi realmente afetado por esses problemas. A gente fez inclusive um indicador, divulgou recentemente, que pela primeira vez ali passou alguns meses tendo mais citações negativas do que positivas em relação à sua imagem. Isso afetou, inclusive, fazendo com que não só o modelo de transparência, mas o modelo de remuneração mudasse no setor. A gente teve o dobro de profissionais trabalhando do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2025 Fibase, tá? Era algo em torno de 17% dos profissionais trabalhavam no Fibase no primeiro trimestre, no segundo trimestre já foi 35% e nos dias de hoje está aproximadamente 45% dos profissionais tem pelo menos um cliente na sua carteira de Fibase. Atrelado
também essa mudança, conforme o Fibase crescia, começou a crescer a migração para o mercado de consultoria. Até porque o Fibase ele é quase um puxadinho daquele profissional que quer trabalhar no Fibase. Talvez se você é um profissional assessor Fibase, você possa até ficar chateado com o que eu estou falando, mas são 3 variáveis aqui. Consigo te provar que o assessor Fibase ele tem desvantagem com o consultor, né? A primeira é que ele não consegue atender multicustódia, ou seja, não consegue atender o cliente em plataforma, banco e por aí vai. A segunda é que ele tem uma sobretaxa na sua carteira, seja a taxa da corretora, que se ele cobra ou vai ser 30%, ou vai ser 0,1 a 0,2 bips, que ele vai ter que deixar para a corretora, ou seja, ou ele cobra mais o cliente ou ele recebe menos. E por último, que ele não consegue atender o cliente, por exemplo, o ETF americano, em produtos fora, ele só consegue atender por Fibase no patrimônio que está dentro da corretora. Então, tudo isso causa uma simetria de competição entre o assessor Fibase e o consultor, que fez com que essa migração começasse a acontecer ao ponto de eu ter mais consultores, pessoas físicas líquidos sendo registrados, ou seja, bruto menos a saída, e consultorias PJs mais consultorias, tanto bruto quanto líquido, registradas do que assessoria. Todos esses fatores, seja mudança de tendências, novos números, nova narrativa no setor, mudança tecnológica da plataforma para Fibase, para consultoria, criam toda uma mudança estrutural que faz com que eu comece a entender que a gente começa a ter uma virada para o Fibase. Além disso, pessoal, todas as entregas do mercado começam a mudar. A assessoria começa a falar muito de excelência de serviço, sobre entregar planejamento financeiro, sucessório, entregar mais serviço para o cliente. E só é possível você entregar serviço cobrando por serviço e não cobrando por produto, que é o modelo comissionado. Pessoal, para fechar todos esses indicadores, XP divulga que tem 1/4 da sua base de Fibase e que projeta em 3 a 5 anos chegar a 50% da sua base de Fibase. Não tem mais como questionar, não tem como, contra fatos, dados, contra todos os relatórios que a gente vem fazendo e acompanhamentos que a gente vem fazendo trimestre a trimestre. Obviamente a gente viu que essa era uma mudança estrutural. Não era porque a taxa de juros vai cair que as pessoas vão parar de entregar planejamento, excelência de CV. Não existe isso. No mercado americano, na Europa, em outros continentes, a gente consegue ver que o Fibase aconteceu mesmo com taxa de juros de 1%, como aconteceu no Japão, mesmo com taxa de juros de 3%, 5%, taxa de juros que a gente nem imagina voltar a ter aqui no Brasil num futuro próximo. Então, pessoal, cuidado com as narrativas contras, é importante a gente ter dados, fatos para conseguir entender. Se você quer mudar para o Fibase, você precisa entender agora qual que é a prática para fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer é entregar resultado para o seu cliente. Entregar resultado para o seu cliente é, primeiro, fazer uma reunião de revisão com o seu cliente, fazer um planejamento com ele, mostrar para ele tudo que você vai fazer, ter um contexto maior de como a estrutura vai acontecer. É importante que você saiba dizer para o seu cliente quanto que ele está pagando e quanto ele está pagando no total. Para isso você tem que calcular o custo da gestora inteiro, o custo da plataforma, o custo do profissional. Para isso a gente tem uma plataforma que é fifixo.awz.com.br que ela te ajuda a fazer e um relatório que te explica também como fazer essa estrutura. Outro ponto, pessoal, com esse contexto na mão, sabendo o que o cliente quer e apresentando isso para o cliente, você cria uma régua de relacionamento. O que um profissional Fibase entrega versus o que um profissional comissionado entrega. Exemplo, o profissional Fibase ele faz planejamento financeiro, ele acompanha o cliente mensalmente, faz 12 reuniões por ano, faz 4 reuniões trimestrais. E não só isso, ele fica como um SLA muito próximo do cliente. Se o cliente quiser resolver um problema financeiro, de comprar uma casa, fazer uma dívida, reestruturar a vida dele e da família dele, esse assessor financeiro, e não um assessor de investimentos, vai realmente atender o cliente no resultado como um todo. A partir do momento que você cria toda essa estrutura, você apresenta para o seu cliente. E aí é o seu papel entender o que você quer para a sua vida. Se você quer ter, ao longo do tempo, clientes de produto ou você vai só atender clientes de serviço. A tendência e a experiência estão nos mostrando que o assessor que apresenta isso para sua base inteira de clientes, ele começa a entender que quem são os clientes bons para ele e quem que são os clientes ruins que não estão atrelados ou que gostam do trabalho dele. Então, pessoal, a partir do momento que você começa a fazer a transição, você também começa a fazer o filtro dos seus clientes e começa até a ser mais feliz na sua vida, mais calmo com o dia a dia que vai acontecer. Uma brincadeira que eu escutei recentemente é que o assessor comissionado está lá no dia dele preocupado, ligando para o cliente, preocupado como que a receita dele eventualmente vai acontecer. Já o assessor Fibase está calmo, está feliz, está com os clientes bons ali, está com o cliente que entendeu o serviço dele. O que não dá para ser feito, pessoal, é mudar para o Fibase e continuar entregando comissionamento e produto, ou não dá para você também entregar comissionamento remunerado por produto e entregar todo o serviço Fibase, com planejamento, serviço e tudo mais. Se você ainda tem medo de fazer essa transição,
entenda a tendência, entenda o contexto, leia o nosso relatório e acesse a nossa plataforma, fifixo.awz.com.br. Se você gostou desse vídeo e quer ser protagonista dessa mudança, curte o nosso vídeo, compartilha ele e se inscreva no canal. E por último, pessoal, não deixe de me seguir nas redes sociais, @FelipeMedeiros com 2 S, lá no Instagram.